Na aula de hoje, vamos trabalhar o cálculo das proposições, as operações lógicas sobre proposições. Vamos trabalhar os conectivos lógicos binários. Os conectivos lógicos binários são a negação, a conjunção, a disjunção e a disjunção exclusiva. O primeiro conectivo a trabalharmos será a negação. Dada uma proposição P, sua negação é representada por não P. Simbolicamente, nós representamos por não P. Vemos aí a tabela verdade. Temos P e não P. Quando P é verdade, não P é falso. Quando P é falso, não P é verdade. Observa essa tabela, que é a característica dela para todas as outras tabelas. A negação da verdade é falso. Logo, a negação da falsidade é verdade. A negação do valor lógico de P, ou valor lógico não P, é igual à negação do valor lógico de P. Vamos ver alguns exemplos. Esta proposição representada por P, temos 2 mais 3 igual a 5. Verdade. A sua negação, 2 mais 3 é diferente de 5. Falso. O valor lógico não P vai ser falso. Nós temos aí a proposição Q, 7 é menor do que 3. Falso. Ao negá-lo, não Q, negação não Q, 7 não é menor do que 3, vai ser verdade. O valor lógico de não Q vai ser verdade. Nesses exemplos, Roma é a capital da França. Falso. Não Q, Roma não é capital da França. Verdade. O valor lógico de não R é igual a verdade. Observação. Pode-se dizer, nessa proposição Q, Carlos é mecânico. A negação de Carlos é mecânico, não Q, é Carlos não é mecânico. Temos outras formas de falar a negação de Q. Por exemplo, não Q, não é verdade que Carlos é mecânico. Veja aí, não é verdade. Então eu estou negando que não é verdade que Carlos é mecânico. Outra forma é falso que Carlos é mecânico. Então, nós temos Carlos não é mecânico, não é verdade que Carlos é mecânico, e é falso que Carlos é mecânico. Então, temos 3 formas para negar a proposição que Carlos é mecânico. Vejamos essa negação. Todos os homens são elegantes. Todos os homens são elegantes. Eu tenho a proposição que a negação de todos é nem todos os homens são elegantes. Não que. Nem todos os homens são elegantes. Eu estou negando que. Nesse novo exemplo, eu tenho uma proposição P. Nenhum homem é elegante. Nenhum homem é elegante. Vamos negar. Não P será algum homem é elegante. Observa, nenhum homem, e eu passo, algum homem é elegante. Então, eu estou negando P. Ora, a negação de uma negação é uma afirmação. Observe a tabela. P, verdadeiro, falso. Não P, falso, verdade. Não P, verdade e falso. Olha, observe. Então, o que é que podemos dizer? Podemos dizer que, simbolicamente, não P é equivalente a P.
P. Vejamos outro exemplo. Tiago gosta de matemática. Não P. Tiago não gosta de matemática. Caso queira negar não P, eu vou ter não P igual a P. Observa. Estou negando, Tiago não gosta de matemática. Eu volto à situação anterior. Tiago gosta de matemática. Então, a negação de uma negação é uma afirmação. Vimos através da tabela verdade e agora vimos um exemplo com uma proposição, com um conjunto de palavras ou termos. Conjunção. A conjunção de duas proposições P e Q são denominados os elementos ou fatores dessa expressão. Uma expressão ou uma fórmula é representada por P e Q. P e Q, dois átomos, duas proposições simples, ligadas com o conectivo E. E obedece à seguinte tabela. Nós temos essa tabela, a verdade, das proposições P, Q. E a proposição composta P e Q. Todas as tabelas verdade, com duas proposições ou com três, ela obedece a essas características. Observe que a tabela verdade, eu tenho as duas proposições P e Q, eu tenho 4 linhas. Tenho P numa coluna, Q noutra coluna e a proposição composta numa outra coluna. Nesse caso eu digo verdade e verdade é verdade, verdade e falso é falso, falso e verdade é falso e falso é falso. Observe que quando ambas forem verdadeiras, na conjunção é verdade. Nos demais casos serão falsos. Então o que é que nós podemos dizer? Uma conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras. Observar isso. Na conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras. É só observar essa tabela. Verdade e verdade é verdade, verdade e falso é falso, falso e verdade é falso, e falso e falso é falso. Vamos ver o valor lógico de uma proposição. Observa aí. O valor lógico de uma proposição composta, o valor lógico de P e Q é igual ao valor lógico de P e o valor lógico de Q. Ou seja, o valor lógico de uma proposição é igual ao valor lógico de cada átomo ou de cada proposição simples. Então, o valor lógico de uma proposição composta é igual ao valor lógico de cada proposição simples. Então, o valor lógico de P e Q, que é uma proposição composta, é igual ao valor lógico de P e o valor lógico de Q. Vamos ver alguns exemplos. Nessa proposição P, a neve é branca. A neve é branca. Observa. É verdade. Na proposição Q, eu digo que 2 é menor do que 5. Verdade. Na proposição composta P e Q, a neve é branca e 2 é menor do que 5. Como as duas proposições são verdadeiras, a proposição composta será verdadeira. Simbolicamente, vamos representar a proposição composta como P e Q. O valor lógico de P e Q é igual ao valor lógico de P e o valor lógico de Q. Como ambas são verdadeiras, então verdade e verdade vai ser verdade. Temos a proposição P. Dalí nasceu na Espanha. Verdade. Villa-Lobos era dentista. Falso. A proposição composta P e Q tem a seguinte característica. Dalí nasceu na Espanha e Villa-Lobos era dentista. Passa a ser falso. Por quê?
A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Então, verdade e falsa é falso. A representação é essa da proposição composta. Forma simbólica, P e Q. Quando eu falo Dalí nasceu na Espanha e Villa-Lobos era dentista, nós estamos falando na linguagem natural ou linguagem coloquial. E o valor lógico de P e Q é igual ao valor lógico de cada proposição composta. O valor lógico de P e o valor lógico de Q. Observe bem. O valor lógico da primeira proposição é verdade. O valor lógico da segunda proposição é falso. Então, toda proposição é falsa. Nesse exemplo, o céu é verde. Simbolicamente representado por P. Nesse outro exemplo, 7 é um número primo. Simbolicamente representado por Q. O céu é verde é falso. 7 é um número primo, verdade. Na proposição composta P e Q, o céu é verde e 7 é um número primo, é falso. Então, na proposição composta, passa a ser falso. Por quê? A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Então, falsa e verdade é falso. Então, simbolicamente, a gente representa P e Q, e o valor lógico de P e Q vai ser o valor lógico da primeira proposição e o valor lógico da segunda proposição. Então, como a primeira é falsa e a segunda é verdade, então a proposição passa a ser falsa. Julho tem 30 dias. Falso. Um ano tem 10 meses. Falso. Nós temos duas proposições simples, representadas por P e Q. P e Q. Julho tem 30 dias e um ano tem 10 meses. Falso. Falso e falso é falso. Simbolicamente representamos P e Q. Como as duas proposições são falsas, o que é que nós temos? Que o valor lógico da proposição vai ser falsa. Na disjunção, conjunção e, na disjunção ou. A disjunção de duas proposições P e Q é representada por P ou Q e obedece à seguinte tabela verdade. Olha, duas proposições simples ou atômicas é representada da forma P ou Q, P ou Q, através do conectivo ou. Nós temos a tabela verdade, característica do jeito que nós falamos na conjunção. Então, verdade ou verdade é verdade, verdade ou falso é verdade, falso ou verdade é verdade, e falso ou falso é falso. Então, nós temos aí nossa tabela verdade com essa característica. Verdade ou verdade é verdade, verdade ou falso é verdade, falso ou verdade é verdade, e falso ou falso é falso. Então, veja que na proposição, nas proposições compostas, elas recebem os valores das proposições simples. Quando a disjunção, ambas forem verdades, é verdade. Quando as duas forem falsas, é falso. Então, muita atenção. A disjunção somente será falsa quando as duas proposições forem falsas. Então, veja só. A disjunção somente será falsa quando as duas proposições forem falsas. Não esquecer, isso é importante. Então, só é falsa quando ambas forem falsas. Exemplos. Vamos repetir a tabela verdade utilizando valores lógicos. Valor lógico de P ou Q, o valor lógico de P ou o valor lógico de Q. Vamos estudar, no caso das proposições compostas, a gente estuda os valores de cada proposição atômica ou proposição simples, obedecendo que ficou determinado nas tabelas verdade. Exemplo, Paris é a capital da França. Verdade, olha lá. Chamei de P, que 9 menos 4 igual a 5, verdade. Na proposição composta P ou Q,
Paris é a capital da França, ou 9 menos 4 igual a 5. As duas verdadeiras, toda a proporção será a verdade. Simbolicamente, nós representamos por P o quê? Logo, o valor verdade, ou o valor lógico da proporção é verdade. Camões escreveu os Lusíadas. Verdade. Chamei de P. Que π é igual a 3. Falso. Na proporção composta P o que, Camões escreveu os Lusíadas, ou π igual a 3. Verdade. Por quê? Nós analisamos as proporções atômicas em separados, ligando com esse conectivo, obedecendo a tabela verdade. Uma verdade ou uma falsidade vai ser verdade. Então, o valor lógico da proporção composta, P ou Q, vai ser verdade. Então, valor lógico de P ou valor lógico de Q igual a falso ou verdade ou falso igual a verdade. Vejamos agora, o Brasil é parlamentarista. Falso. O ano 2004 foi bissexto. Verdade. Então, a proporção P, falso. Proporção Q, verdade. Na proporção composta P ou Q, o Brasil é parlamentarista, ou o ano 2004 foi bissexto. Então, falso ou verdade passa a ser verdade. Então, simbolicamente P ou Q, o valor lógico de P ou Q vai ser verdade. Nesse outro exemplo, o Sol gira ao redor da Terra. Falso. A área de um círculo é igual a πr3. Falso. Agora temos duas proporções, P, falso, e Q, falso. Na composição dessas funções, P ou Q, o Sol gira ao redor da Terra, ou a área do círculo é igual a πr3. Então é falso. Então, falso ou falso é falso. Logo, a proporção composta é falsa. Então nós temos aí a disjunção com os 4 exemplos. A disjunção de duas proporções P e Q é representada por P ou Q e obedece à seguinte tabela. Observa, nós falamos sobre a disjunção ou. Agora vamos falar sobre a disjunção exclusiva ou. A disjunção exclusiva de duas proporções P e Q é representada por ou P ou Q e obedece à seguinte tabela. Então nós temos aí a tabela que é característica de todas as outras. Então, eu tenho ou verdade é falso, ou verdade ou falso é verdade, ou falso ou verdade é verdade, ou falso é verdade. Observa nessa tabela. Quando ambas forem iguais, é falsa. Quando ambas as proporções tiverem o mesmo valor lógico, são falsas. Ou verdade é falsa, ou falsa é falsa. Nos demais casos são verdade. Então nós temos o quê? Essa característica e, atenção, na disjunção exclusiva, só será falsa quando ambas as proposições possuírem o mesmo valor lógico, ou quando as duas proposições forem verdadeiras, ou as duas proposições forem falsas. Observaram bem. Ou verdade é falso, ou falso é falso. Ou verdade ou falso é verdade, ou falso ou verdade é verdade. Essa é uma característica da disjunção exclusiva. Exemplo. Na proporção composta segue as regras
das demais na análise ou no cálculo do valor lógico da proposição de junção exclusiva. Exemplo. Nessa proporção, Mário é alagoano, Mário é gaúcho. Dizemos ou Mário é alagoano ou Mário é gaúcho. A representação simbólica ou P ou Q. Dizemos ou P ou Q, mas não ambos. Não, Mário não pode ser alagoano e gaúcho ao mesmo tempo. Ou ele é alagoano ou é gaúcho. Nunca os dois. Uma dica. Vemos a sentença lógica, P e Q são ambos verdadeiro. Verdadeiro se P e Q são ambos verdadeiro. P ou Q? Verdadeiro se um dos dois for verdade. Ou P ou Q? Verdadeiro se um dos dois for verdade. Falso se um dos dois for falso. P ou Q? Ambos são falsos. Ou P ou Q? Ambos são verdadeiros ou ambos são falsos. Essa é a maior dica que vou deixar para vocês. Um resumo de toda a nossa aula de hoje. Na próxima aula falaremos sobre os conectivos condicionais e as operações lógicas, conectivo bicondicional e as operações lógicas, o valor lógico de uma proposição composta condicional e bicondicional, uso de parênteses, prioridade dos parênteses, como é que a gente vai utilizar essas prioridades. Outros símbolos para os conectivos, alguns símbolos que vão nos aparecer com relação aos conectivos. Tchau, tchau. Bons estudos e sucesso!